que ela é assim. Nos Estados Unidos também existe o Centrão. O que é filibuster e qual a importância desse dispositivo para a governabilidade? Essa pergunta é muito importante porque, de fato, existe o Centrão aqui, que é formado pelos, vamos dizer assim, quando os democratas estão no poder, existem os RINOs, ou R-I-N-O, que são os Republicans in Name Only. Mas também existem os DINO, que são os democratas in Name Only, que também fazem o papel desse centrão quando os republicanos são maioria. Vou explicar melhor. Existem várias pautas que necessitam de uma aprovação e de um trânsito entre os dois partidos. Na Câmara dos Deputados, isso quase que consegue ser bypassado, ou ser desbordado, porque a maioria na Câmara ela é muito significativa para a aprovação, embora eu já soube hoje que está garantida a maioria na Câmara dos Deputados aqui, mas o número ainda não está definido. Talvez essa maioria seja uma maioria apertada, como era, de somente 8 cadeiras, mais ou menos era o que a gente vivia aqui antes. Eram mais, alguns saíram, mas estava no número próximo de 8, e eu não sei o número final, até porque a Califórnia está muito atrasada. Ontem havia ainda 2 milhões de votos na Califórnia para serem contados. Há recontagem naqueles distritos onde a contagem é muito próxima. Aqui nos Estados Unidos, eles não têm aquela obsessão que a gente tem no Brasil pela velocidade. Eles realmente fazem a contagem dos votos eletronicamente, mas depois isso é conferido com os votos que estão ali fisicamente guardados, principalmente quando a disputa é muito apertada, a própria legislação obriga a recontagem. Então é um processo muito mais demorado. No entanto, os próprios americanos, eles não confiam no modelo, ou como os israelenses, vocês sabem que quando eu estive em Israel fiz essa pergunta, é um país no estado da arte que também utiliza o papel, ou seja, o registro físico, que possa ter o sufrágio feito de forma pública, ou seja, o voto estar sendo contado e conferido de forma pública, e a maneira eletrônica é mais um apoio que dá velocidade, facilita as contagens. Daqui a pouco a gente pode ter tecnologia de blockchain que registram esses votos de uma maneira muito mais segura. No entanto, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de que a população confie no seu processo. Então, dentro desse contexto, nós temos sim o filibuster, que é um artifício do Senado a favor das minorias. E vejam que coisa interessante. O Partido Democrata, agora durante o governo Biden e Kamala Harris, eles tentaram acabar com o filibuster. E o que é esse artifício da minoria? Quando os republicanos eram minoria, isso incomodava muito o presidente Biden, mas agora virou o jogo. E o presidente Trump terá a liderança do Senado. E o que é esse instrumento? Veja que aqui nos Estados Unidos, pela tradição, o filibuster é uma forma que a minoria tem de retardar e até impedir a aprovação, mesmo que o outro partido que tem a maioria vote totalmente para apoiar uma determinada ideia. Então, digamos que seja colocado em votação alguma coisa relacionada à postura dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, por exemplo, que é algo bastante controvertido que está em debate aqui nos Estados Unidos. Se isso acontecer, veja que interessante. Mesmo que os 53, por enquanto, existe a possibilidade ainda de mais um senador, há uma disputa que está sendo recontado, pode ser que aconteça da Kari Lake ainda vir, acho difícil, mas pode acontecer. Mas vamos raciocinar com 53 senadores. Se os 53 senadores republicanos votarem, não quer dizer que isso vai passar. Por quê? Porque o filibuster é uma forma que a minoria tem de travar a votação final, pedindo que o assunto seja discutido. E esse discutido, ao longo da história, no começo, era feito realmente de forma presencial. Então, a oposição se revezava na tribuna e ficavam falando por horas e por dias. Um grupo ia dormir, o outro voltava, pegava a tribuna de novo e discutia e dizia, olha, enquanto tiver discussão, a gente não pode votar. E essa, obviamente, era uma estratégia que impedia a aprovação ou retardava muito. Hoje em dia, já não se exige que, de fato, a tribuna esteja ocupada. Mas, se os senadores declararem o filibuster, ou seja, eles colocam a oposição exigindo que tenha pelo menos 60 votos para romper essa estratégia. O que significa que você tem que ter votos do Partido Democrata, ou seja, o tal do Centrão, é exatamente aquele grupo de democratas, quando os republicanos estão na liderança, que são convergentes com uma determinada pauta. E da mesma forma, quando os democratas estavam no poder, ainda estão, na verdade, nós não tivemos ainda a troca de governo, o Partido Republicano, parte do Partido Republicano, se não votar com os democratas, essas pautas também não passam. Por isso é que a articulação com o centro, que é constituído
por aqueles republicanos que não são tão ideologicamente ligados às pautas conservadoras, ou com os democratas que não são ideologicamente tão radicais com as pautas progressistas, essa articulação é fundamental para prosperar. E por isso, há quem diga que o próprio presidente Trump, ele articulou a vitória deste candidato à frente do Senado, ou seja, mais ou menos como o presidente Bolsonaro está fazendo ao redor de Alcolumbre, no Brasil, porque ele, percebendo que teria esse grupo como uma verdadeira oposição dentro do Partido Republicano, ele preferiu compor, trazê-los para junto do governo e negociar, até porque esse grupo ele tem um trânsito muito maior entre os democratas. E aí